as pragas do Egito e o sangue da redenção. O sol escaldante do deserto egípcio queimava a pele dos escravos hebreus enquanto carregavam tijolos de barro sob o chicote implacável dos feitores. O ar estava denso, pesado com o cheiro de suor, argila molhada e sofrimento. As pirâmides se erguiam ao horizonte como monumentos à glória de Faraó, construídas com o sangue e as lágrimas de um povo que não tinha mais esperança. 400 anos. 4 séculos de cativeiro. Gerações nasceram e morreram sob o jugo egípcio, sem nunca conhecer a liberdade. As crianças cresciam vendo seus pais curvados, exaustos, envelhecendo antes do tempo. As mães embalavam seus bebês com canções de um Deus que parecia ter se esquecido deles. Os anciãos contavam histórias de Abraão, Isaque e Jacó, mas essas narrativas pareciam lendas distantes, ecos de um passado que talvez nunca voltasse. Nas aldeias hebreias de Gósen, as casas simples de tijolos de barro se amontoavam umas contra as outras. Crianças descalças corriam pelas ruas estreitas e empoeiradas. Mulheres moíam grãos em pedras enquanto conversavam em voz baixa, sempre alertas para os soldados egípcios que patrulhavam a área. O Nilo, aquele rio sagrado e poderoso, serpenteava pela terra negra e fértil, trazendo vida ao deserto, mas também lembrando aos hebreus que estavam em terra estrangeira. Mas em meio ao silêncio do desespero, um clamor começou a subir. Não era alto, mas era profundo. Vinha do coração partido de mães que perderam filhos jogados no rio. Vinha dos homens quebrados que não aguentavam mais carregar pedras. Vinha dos idosos que queriam morrer livres. E esse clamor atravessou os céus e chegou aos ouvidos do Deus de Israel. O Senhor ouviu. O Senhor viu. O Senhor se lembrou da aliança com Abraão. E Deus decidiu agir. O chamado de Moisés. No palácio de Faraó, com seus pilares gigantescos decorados com hieróglifos dourados, cortinas de linho fino e pisos de mármore polido, o governante do Egito se considerava um Deus vivo. Seus servos se curvavam até o chão quando ele passava. Suas palavras eram lei. Seu poder parecia absoluto. As paredes do palácio eram adornadas com pinturas de batalhas vitoriosas, deuses egípcios com cabeças de animais e Faraó em seu trono, recebendo a adoração de todos. Foi diante desse trono que Moisés se apresentou. Um homem de 80 anos, com barba grisalha e mãos calejadas de décadas no deserto, segurando apenas um cajado simples de pastor. Ao seu lado, seu irmão Arão. Atrás deles, nenhum exército, nenhuma arma, nenhum ouro. Apenas uma mensagem do Deus de Israel. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo. O salão ecoou com a risada dos cortesãos egípcios. Faraó inclinou-se em seu trono de ouro, seus olhos pintados com col brilhando com desprezo. As colunas maciças do palácio pareciam zombar da ousadia daqueles 2 velhos hebreus. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, e não deixarei Israel ir. O coração de Faraó estava duro como as pedras de suas pirâmides. E assim, começou o confronto entre o Deus verdadeiro e os deuses do Egito. Primeira praga, águas em sangue. O amanhecer seguinte trouxe uma cena que o Egito jamais esqueceria. Moisés e Arão encontraram Faraó na margem do Nilo, onde ele costumava realizar seus rituais matinais. O rio sagrado, adorado como um deus, fluía majestoso, suas águas verdes refletindo o céu. Barcos de papiro deslizavam suavemente. Pescadores lançavam suas redes. Mulheres enchiam jarros de barro. Então Moisés levantou o cajado e o estendeu sobre as águas. O que aconteceu em seguida desafiou toda a lógica natural. A água começou a mudar. Primeiro uma mancha vermelha, depois outra. Em segundos, o rio inteiro estava vermelho como sangue. Não era uma ilusão. Era sangue real, denso, com cheiro de morte. Os peixes começaram a flutuar, inchados e mortos. O fedor se espalhou pelas margens. A água que dava vida ao Egito agora trazia morte. As pessoas corriam com seus jarros, tentando salvar a água limpa, mas era tarde demais. Até a água armazenada nas casas, nos vasos de pedra e nas cisternas, havia se transformado em sangue. O Egito inteiro estava sedento. Desesperados, os egípcios cavavam as margens do rio, procurando água potável na terra. Mas Faraó voltou ao seu palácio, bebendo o vinho de suas reservas particulares, e endureceu ainda mais o coração.
Segunda praga, a invasão das RAS. 7 dias se passaram com o Nilo ensanguentado. Então, numa manhã úmida, começou a segunda praga. Primeiro, foram apenas algumas rãs saltando do rio. Nada incomum. Mas então vieram mais. E mais. E mais. Em minutos, eram milhares. Em horas, milhões. Rãs verdes, gordas, saltando por todos os lados, cobrindo o chão como um tapete vivo e repugnante. Elas entraram nos palácios luxuosos e nas choupanas mais humildes. Invadiram os quartos, pulando sobre as camas de linho fino de Faraó e sobre as esteiras de palha dos pobres. Entraram nos fornos onde as mulheres assavam pão, morrendo queimadas mas sendo substituídas por centenas de outras. Caíam nas tigelas de comida, nos jarros de água, nas roupas guardadas. Não havia como escapar do som incessante de seus coachos dia e noite. As ruas do Egito eram intransitáveis. Cada passo esmagava rãs, deixando um rastro de corpos viscosos. O som de coacho era ensurdecedor. Crianças choravam, incapazes de dormir. Adultos enlouqueciam com o barulho constante e a impossibilidade de preparar comida limpa. Faraó chamou Moisés. Orem ao Senhor para que tire as rãs, e deixarei o povo ir. Moisés orou. E no dia seguinte, todas as rãs morreram ao mesmo tempo. Mas o alívio foi breve. O cheiro de milhões de rãs mortas apodrecendo sob o sol era insuportável. Os egípcios as juntaram em montes, enormes pilhas de cadáveres que fediam horrores. Mas quando Faraó viu que havia alívio, voltou atrás em sua palavra. Terceira praga, piolhos. Sem aviso, Arão estendeu o cajado e golpeou o pó da terra. E o impossível aconteceu. Cada grão de areia, cada partícula de terra se transformou em piolhos minúsculos, quase invisíveis, mas mortalmente irritantes. Eles cobriram tudo. Infestaram o cabelo dos egípcios, suas roupas, suas camas. Mordiam sem parar, causando coceira incessante. Atacavam homens, mulheres, crianças, animais. Até os sacerdotes de Faraó, sempre tão impecáveis em suas vestes brancas e cabeças raspadas, estavam cobertos de piolhos, se coçando desesperadamente. Os magos do Egito, homens considerados poderosos e sábios, tentaram replicar o milagre com seus encantamentos, mas falharam miseravelmente. Pela primeira vez, admitiram diante de Faraó: isto é o dedo de Deus. Mas o coração de Faraó permaneceu duro como granito. Quarta praga, enxames de moscas. A quarta praga trouxe uma distinção clara. Deus traçou uma linha invisível mas absoluta entre os egípcios e seu povo. Nuvens de moscas, tão densas que escureciam o sol, invadiram as casas egípcias. Não eram moscas comuns, mas enxames vorazes que picavam, mordiam e tornavam a vida impossível. Elas cobriam a comida, pousavam nos rostos, entravam nos ouvidos, na boca, no nariz. O zumbido era constante e enlouquecedor. Mas em Gósen, onde os hebreus viviam, não havia uma única mosca. O céu estava limpo. As crianças brincavam tranquilas. As famílias comiam em paz. A distinção era inegável. O Deus de Israel estava protegendo seu povo. Os egípcios olhavam com inveja para a terra de Gósen. Como era possível? A fronteira não tinha muros altos nem barreiras físicas, mas as moscas simplesmente não a cruzavam. Faraó novamente prometeu deixar o povo ir, mas quando a praga cessou, voltou atrás mais uma vez. Quinta praga, pestilência nos animais. A quinta praga atingiu o coração da economia egípcia. Uma peste violenta e fulminante caiu sobre o gado egípcio. Cavalos magníficos que puxavam as carruagens de guerra caíram mortos. Bois fortes que aravam os campos simplesmente pararam de respirar. Ovelhas, cabras, camelôs, jumentos, todos os rebanhos egípcios foram dizimados. Nos campos, o cheiro de morte animal era sufocante. Fazendeiros choravam diante de suas manadas mortas, representando anos de trabalho perdidos. A riqueza do Egito estava literalmente apodrecendo sob o sol. Mas em Gósen, não morreu um único animal dos hebreus. Suas ovelhas pastavam tranquilas. Seus bois mugiam saudáveis. Seus jumentos carregavam cargas sem problema. Faraó mandou verificar. Os mensageiros voltaram confirmando: nenhum animal hebreu havia morrido. Mas o coração de Faraó continuava inflexível. Sexta praga, úlceras.
Sem aviso, Moisés pegou punhados de cinza de fornalha e as lançou ao ar diante de Faraó. O pó fino subiu como uma nuvem e se espalhou por todo o Egito, invisível mas devastador. Então começou a pior praga física até aquele momento. Feridas purulentas, úlceras dolorosas, tumores inflamados começaram a surgir na pele dos egípcios. Começava com uma coceira, depois vermelhidão, então bolhas que se transformavam em feridas abertas, supurantes, insuportavelmente dolorosas. Ninguém foi poupado. Ricos e pobres, jovens e velhos, todos estavam cobertos de chagas. Os sacerdotes egípcios, que precisavam estar ritualisticamente puros para servir em seus templos, não podiam mais exercer suas funções. Eles nem conseguiam ficar em pé diante de Moisés, gemendo de dor. As ruas estavam cheias de pessoas sofrendo, algumas delirando de febre, outras incapazes de se mover por causa da dor. Os médicos egípcios, com toda a sua sabedoria e ervas, não tinham cura. O cheiro de carne infectada se misturava ao calor do deserto. Mas mais uma vez, em Gósen, a pele dos hebreus permanecia limpa e saudável. 7ª praga, granizo e fogo. Deus enviou um aviso através de Moisés: amanhã enviarei a pior tempestade que o Egito já viu. Recolham seus servos e animais para dentro, ou morrerão. Alguns egípcios, apavorados com as pragas anteriores, obedeceram. Outros, ainda zombando, deixaram seus servos e animais no campo. No dia seguinte, o céu escureceu de uma forma antinatural. Nuvens negras e pesadas se formaram, carregadas de eletricidade. Então começou. Relâmpagos rasgavam o céu em sucessão, iluminando tudo com luz branca e cegante, seguidos de trovões tão altos que faziam as construções tremerem. E do céu caíram pedras de gelo do tamanho de punhos, misturadas com fogo. Era impossível. Granizo e fogo, elementos opostos, caindo juntos. O granizo destruía tudo no campo: trigo, cevada, linho, árvores. As pedras de gelo perfuravam folhas, quebravam galhos, matavam animais que haviam sido deixados fora. E o fogo, descendo em forma de raios, corria pelo chão, queimando tudo que o granizo não havia destruído. Servos egípcios que estavam no campo foram atingidos e mortos. Árvores centenárias foram partidas ao meio. Plantações inteiras, meses de trabalho, viraram escombros em minutos. A tempestade durou horas, transformando os campos verdejantes do Egito em um deserto destruído. Mas em Gósen, não caiu uma única pedra de granizo. O céu estava claro, as plantações intactas, as crianças brincando tranquilamente enquanto viam, ao longe, a destruição no território egípcio. Faraó, aterrorizado, chamou Moisés. Pequei. O Senhor é justo. Eu e meu povo somos ímpios. Orem para que cessem os trovões e o granizo. Moisés orou. A tempestade parou instantaneamente. Mas quando Faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões cessaram, voltou a pecar e endureceu o coração. 8ª praga, gafanhotos. Se você se recusar a deixar meu povo ir, disse Moisés, amanhã trarei gafanhotos sobre o seu território. Os conselheiros de Faraó, pela primeira vez, tiveram coragem de confrontá-lo. Até quando este homem será um laço para nós? Deixe o povo ir. Não vê que o Egito está arruinado. Mas Faraó, teimoso, recusou novamente. No dia seguinte, um vento oriental soprou sobre a terra. Era quente, seco, persistente. E trouxe com ele algo que obscureceu o céu: gafanhotos. Não dezenas, não milhares, mas bilhões deles. Nuvens vivas de insetos que escureciam o sol. Eles desceram sobre o Egito como uma avalanche. O barulho de suas asas era ensurdecedor. Quando pousaram, cobriam tudo: casas, ruas, campos. E começaram a comer. Comeram o pouco que havia sobrado da tempestade de granizo. Comeram cada folha verde, cada broto, cada fruto. Comeram até a casca das árvores. Em horas, a terra que já estava devastada ficou completamente nua, marrom, morta. Os egípcios olhavam, horrorizados, para seus campos vazios. A fome era inevitável. O Egito, antes o celeiro do mundo antigo, agora não tinha nem o que plantar. Tudo estava perdido. Faraó, em pânico, chamou Moisés às pressas. Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Perdoem meu pecado só mais esta vez. Moisés orou.
Um vento ocidental violento soprou e levou todos os gafanhotos para o Mar Vermelho. Não ficou um único. Mas o coração de Faraó, inexplicavelmente, endureceu mais uma vez. Nona praga, trevas. Não houve aviso desta vez. Moisés simplesmente estendeu a mão para o céu. E a luz se foi. Não era noite. Não eram nuvens. Era uma escuridão sobrenatural, palpável, opressiva. Era como se alguém tivesse apagado o sol, a lua e as estrelas simultaneamente. Os egípcios não conseguiam ver a própria mão na frente do rosto. Não conseguiam ver seus familiares ao lado. A escuridão era tão densa que parecia ter peso, pressão física. Por 3 dias, ninguém se moveu de onde estava. Era impossível navegar na escuridão absoluta. As pessoas ficaram paralisadas onde estavam quando as trevas caíram. Crianças choravam, agarradas aos pais. Pessoas gritavam no vazio, ouvindo apenas ecos de suas próprias vozes. O terror da escuridão era psicológico e espiritual. Mas nas casas dos hebreus havia luz. Luz natural, quente, reconfortante. Eles podiam ver suas famílias, podiam trabalhar, podiam viver normalmente. A diferença não poderia ser mais clara. Quando as trevas finalmente se dissiparam, Faraó chamou Moisés, furioso. Vão, sirvam ao Senhor, mas deixem seus rebanhos aqui. Não, respondeu Moisés com firmeza. Nem uma unha ficará. Levaremos tudo. Faraó explodiu em raiva. Saia da minha presença. Não apareça mais diante de mim, porque no dia em que você me vir, morrerá. Como você disse, respondeu Moisés calmamente. Nunca mais verei o seu rosto. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Então Deus anunciou a Moisés a última praga, a mais terrível de todas. À meia-noite, o Senhor passaria pelo Egito, e todo primogênito egípcio morreria, desde o filho de Faraó que se assentaria em seu trono até o filho da serva que estava atrás do moinho, e todo primogênito dos animais. Haveria um grande clamor em todo o Egito, como nunca houve antes e nunca mais haveria. Mas Deus fez provisão para seu povo. Deu instruções precisas, detalhadas, que deviam ser seguidas exatamente. Cada família hebreia deveria escolher um cordeiro. Não qualquer cordeiro, mas um cordeiro sem defeito, perfeito, macho de 1 ano. Esse cordeiro deveria ser examinado por 4 dias, vivendo com a família, para ter certeza de que era sem mancha. No 14º dia do mês, ao entardecer, quando o sol começasse a se pôr sobre o Egito, cada família deveria sacrificar seu cordeiro. Era um momento solene, sagrado. O cordeiro, que havia sido cuidado e observado, agora daria sua vida. Então vinha a parte crucial. O sangue do cordeiro deveria ser coletado numa bacia e aplicado nos batentes das portas, nas laterais e na parte superior, usando um ramo de hisopo. O sangue deveria ser visível de fora, um sinal claro, vermelho, impossível de ignorar. Dentro das casas, as famílias deveriam assar o cordeiro e comê-lo completamente, com pão sem fermento e ervas amargas, vestidos e prontos para partir, com sandálias nos pés e cajado na mão. Era uma refeição de libertação. E Deus fez uma promessa solene: quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. À noite da Páscoa. Enquanto o sol se punha naquela noite, uma atmosfera pesada cobria tanto o Egito quanto Gósen. Os hebreus se moviam em silêncio, obedecendo cada detalhe das instruções divinas. Pais seguravam cordeiros que haviam estado com suas famílias por 4 dias. Crianças acariciavam os animais pela última vez, sem entender completamente o que estava acontecendo. Então, ao comando, os cordeiros foram sacrificados. Sangue puro, inocente, derramado. Com ramos de hisopo, os homens molhavam o sangue e o passavam cuidadosamente nos batentes das portas. O sangue vermelho brilhava à luz das lamparinas, escorrendo pela madeira. Era um ato de fé radical. Não havia lógica humana nisso, apenas obediência a Deus. Por que estamos fazendo isso, pai? Perguntavam os filhos. E os pais respondiam, como Deus havia instruído: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. As famílias se reuniram dentro das casas marcadas pelo sangue. As portas foram fechadas. Ninguém deveria sair até o amanhecer.
A refeição foi servida, o cordeiro assado, o pão sem fermento, as ervas amargas que lembravam o sofrimento da escravidão. Do lado de fora, as ruas de Gósen estavam silenciosas. Cada porta tinha o sinal vermelho. Cada família estava protegida sob o sangue. Mas no Egito, as casas não tinham o sangue. Nas mansões dos ricos e nas choupanas dos pobres, nas casas dos sacerdotes e nos palácios, não havia o sinal de proteção. A meia-noite chegou, e o anjo da morte passou pela terra. Não houve barulho, não houve aviso. Mas em cada casa egípcia sem o sangue, o primogênito simplesmente parou de respirar. O filho mais velho de Faraó, herdeiro do trono, morreu em seu leito luxuoso de linho e ouro. O filho mais velho do prisioneiro no calabouço escuro morreu nas correntes. Jovens fortes, crianças pequenas, bebês nos braços das mães, todos os primogênitos egípcios morreram naquela noite. Os gritos começaram. Primeiro um, depois outro, depois centenas, milhares. Um clamor coletivo de dor inimaginável se espalhou pelo Egito. Mães abraçavam corpos sem vida. Pais caíam de joelhos, incrédulos. Não havia casa onde não houvesse um morto. O próprio Faraó acordou e encontrou seu filho morto. O homem que se considerava um deus, que tinha poder sobre milhões, não pôde salvar seu próprio filho. Ele caiu ao lado do corpo, e pela primeira vez, seu coração de pedra se quebrou. Seus gritos se juntaram ao coro de lamento que cobria a nação. Mas nas casas marcadas pelo sangue, dentro de Gósen, havia paz. Os hebreus ouviram os gritos distantes dos egípcios, mas dentro de suas casas, seus filhos dormiam seguros. Primogênitos saudáveis, protegidos, vivos. O sangue havia feito a diferença. O sangue nas portas era a barreira entre a morte e a vida. Não foi sua bondade que os salvou. Não foram suas obras. Foi o sangue. Apenas o sangue. A libertação. Ainda era noite quando mensageiros de Faraó bateram nas portas das casas hebreias, chamando por Moisés e Arão. O rei quebrado mandou uma mensagem desesperada. Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como dissestes. Levai também vossas ovelhas e vosso gado, e ide. E abençoai-me também a mim. Os egípcios, em seu desespero e medo de mais mortes, não apenas permitiram que os hebreus fossem, eles os imploraram para ir, deram joias de prata e ouro, roupas finas, tudo para apressar a partida do povo de Deus. 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças, cerca de 2 milhões de pessoas, se prepararam para partir. Famílias inteiras se reuniram nas ruas. Animais foram juntados em rebanhos imensos. Tendas foram enroladas. Pertences foram carregados. E começaram a caminhar. Gerações que haviam nascido na escravidão agora caminhavam em liberdade. Crianças que nunca conheceram outra vida além do trabalho forçado agora seguiam em direção a uma promessa. Anciãos que achavam que morreriam escravos agora respiravam ar livre. As ruas de Gósen, que antes ecoavam com choro e lamento, agora vibravam com canções de libertação. Mães carregavam bebês. Homens conduziam rebanhos. Jovens ajudavam os idosos. Todo o povo se movia como um só corpo, unido pela experiência do sangue que o salvou e pela esperança da terra prometida. Quando o sol nasceu naquela manhã, os hebreus já estavam longe. Atrás deles, deixaram o Egito em luto, seus campos destruídos, sua economia arruinada, seu poder quebrado. À frente, estava o deserto, o Mar Vermelho, e o encontro com Deus no Monte Sinai. Mas naquele momento, enquanto caminhavam sob o céu aberto, uma verdade brilhava em cada coração hebreu. Deus havia cumprido sua promessa. Ele havia ouvido seus clamores. Ele havia visto seu sofrimento. E ele os havia redimido com braço forte e juízo poderoso. 400 anos de escravidão haviam terminado em uma única noite. A noite do sangue. A noite da Páscoa. As pragas do Egito não foram apenas demonstrações de poder. Cada praga foi um juízo direto contra os deuses do Egito. O Nilo, adorado como divindade, foi transformado em morte. O sol, considerado supremo, foi apagado por trevas. Os animais sagrados morreram. Os sacerdotes ficaram impotentes. Todo o panteão egípcio foi humilhado diante do único Deus verdadeiro. Mas a última praga trouxe a revelação mais profunda. A salvação não vem por força, não vem por esforço humano, não vem por bondade pessoal.
A salvação vem pelo sangue. As famílias hebreias não eram melhores que as egípcias. Não eram moralmente superiores. Não mereciam mais proteção. A única diferença entre a vida e a morte naquela noite foi o sangue nos batentes das portas. O anjo da morte não perguntou sobre caráter, sobre boas obras, sobre religiosidade. Ele procurou apenas uma coisa: o sangue. Onde havia sangue, havia vida. Onde não havia sangue, havia morte. Aquele sangue de cordeiro, derramado ao entardecer do 14º dia, marcando as portas das casas hebreias, era um prenúncio, uma sombra de outro cordeiro que viria séculos depois. Um cordeiro sem mancha, sem defeito, que seria sacrificado para que seu sangue marcasse não as portas de madeira, mas os corações humanos. Um cordeiro cuja morte traria não apenas libertação da escravidão física, mas redenção da escravidão do pecado e da morte. O Egito aprendeu, da forma mais dolorosa possível, que existe um Deus que vê, que ouve, que age e que não pode ser ignorado. Aprendeu que a opressão dos inocentes não passa despercebida. Aprendeu que há consequências para a dureza de coração. E o povo de Israel aprendeu que seu Deus é fiel, poderoso e que cumpre suas promessas. Aprendeu que ele faz distinção entre seu povo e os demais. Aprendeu que a proteção vem através da obediência e do sangue. Naquela noite de Páscoa, sob o sangue do Cordeiro, Israel foi redimido. E essa redenção ecoaria através dos séculos, lembrando a cada geração que Deus liberta, Deus protege e Deus salva. O sangue fez a diferença então. E o sangue continua fazendo a diferença até hoje.